Olá pessoal, professor Rodrigo Graça Martins, disciplina de Projeto Integrador Extensionista 1, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Ituiutaba. Dando sequência aí à nossa disciplina, pessoal, a gente vai para mais um pouco de codificação, mais alguns exemplos de código, e a gente vai trabalhar hoje uma estrutura conhecida como estrutura de repetição, tá? A estrutura de repetição é a estrutura responsável por repetir um bloco de códigos. A gente vai utilizar para repetir um trecho do código ali várias vezes. Ela é bastante utilizada na prática para processar dados. Então a gente vai utilizar muito para fazer processamento de dados. Tá? Então fez uma consulta, por exemplo, no banco ou puxou uma lista de um arquivo, né? Então você vai dar sempre o mesmo tratamento, você precisa padronizar aquilo e normalmente você utiliza uma estrutura de repetição para fazer isso. Tá? É uma forma de você repetir um procedimento várias vezes. Nós vamos ver os dois comandos de repetição, de estrutura de repetição que existem no Python. O primeiro deles é o for e o segundo deles é o while. Né? O for é o para, o comando para, e o while é o comando enquanto. Tá? Em algumas linguagens de programação, como a linguagem C, a linguagem Java, a gente tem um terceiro comando que é o do while. Tá? Aqui no Python a gente não vai trabalhar, não tem o do while, tá? A gente vai trabalhar com o for e com o while. Tá? Mas com o for e com o while a gente consegue fazer tudo, tá? O que o do while faz. Tá? A diferença do while que a gente vai ver aqui para o do while é que o do while, ele pelo menos uma vez, é executado o trecho de código. No while não. Tá? No while ele pode ou não ser executado. Se o teste já for falso, ele quebra de cara o comando. Então vamos lá. O comando for. Tá? O comando for, ele vai ser utilizado, ele deve ser utilizado, né, em situações nas quais se sabe exatamente o número de repetições. Tá? Então quando você sabe exatamente a quantidade de repetições que você vai fazer, você vai utilizar o comando for. Tá? A sintaxe do comando for ela é bem simples, vai ser um for, né, um i, que é uma variável, um objeto ali que vai variar dentro de um intervalo, um range, né, então for i in range, aí tem o início e o fim do intervalo, dois pontos, e o bloco de código. Tá? A exemplo do que acontece no if, o bloco de código ele tem que ser aninhado. Tá? É aquela história da gente quebrou um parágrafo, põe um dedinho de espaço, porque ele vai marcar ali o bloco que vai ser repetido. Tá? Então vamos lá, o primeiro exemplinho do comando for. Tá? Então bem simples, é um exemplo clássico. Então eu coloco ali, ó, for i in range. O 1 é onde ele vai começar e o 10 é até onde ele vai parar. Tá? Seria o penúltimo número aí, o último número. Que ele vai testar, ele vai começar no 1 e ele vai até ser menor que o valor final ali do intervalo. Aqui eu fiz um exemplinho simples, né, com o comando print e imprimi os números de 1 a 9 ali, tá? Porque o 10 ele já é igual, ele quebra a condição, ele não imprime o 10. Então ele vai imprimir do 1 ao 9. Bem simplesinho para vocês irem aprendendo. Tá? Eu comentei, pessoal, que vamos para o segundo exemplo, né, do comando for. Eu comentei que a gente vai usar para manipular dados. Então eu criei uma lista aqui, ó, uma lista com nomes. Tem 4 nomes na minha lista. Então tem o nome 1 que é Amanda, nome 2 é Jade, nome 3 Pedro Henrique e nome 4 Sara. Então eu tenho 4 strings, né, 4 cadeias de caracteres aí dentro de uma lista chamada nomes. E aí eu vou fazer um for, ó, for nome, que é o elemento, né? Para cada elemento na lista de nomes, em nomes, ele vai imprimir o nome. Então ele imprimiu aqui o resultado, vocês podem ver do lado direito, os 4 nomes. Amanda, Jade, Pedro Henrique e Sara. Então, é um outro exemplo do for, tá? Que a gente vai usar bastante isso, que é para rodar uma lista aí de elementos, tá? De objetos. Tá? Outra aplicação do comando for, tá? Que é um pouquinho diferente. Eu criei uma variável nome, armazenei lá a cadeia de caracteres Rodrigo, e aí, ó, para cada letra, né, para cada elemento do nome, eu vou imprimir a letra ali. Então ele vai imprimindo letra a letra aqui, ó, vocês podem ver à direita
que ele está imprimindo o Rodrigo ali, letra a letra. Tá? É um outro exemplo aí de utilização do comando for. Tá? Para todos esses casos, eu sei exatamente quando vai iniciar e terminar. Né? No primeiro exemplo aqui, ele vai do 1 até o 10, né? Excluindo o 10, né? Do 1 até o 9, na verdade. No segundo, ele percorre 4 vezes, que é o tamanho da lista de nomes. E no terceiro, ele percorre aí 8 vezes, que é o tamanho da palavra, né? A palavra Rodrigo tem 8 letras. Tá? Então, são exemplos aí da utilização do comando for. Tá? E o comando while? O comando while, ele vai ser utilizado em situações da quais a gente não sabe exatamente o número de repetições. Tá? O while, ele é muito parecido com o if. Né? O if, ele faz um teste, aquela condição ela pode ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, executa o que está sendo pedido ali no bloco de comandos. Se for falso, quebra. O while é da mesma forma, só que na hora que ele termina o bloco de comandos, ele volta no while e testa novamente. Então ele vai ficar testando, 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 tá? Até chegar a hora de quebrar. Como que funciona a sintaxe do comando while? Tá? Então eu vou ter o while, uma condição, 2 pontos e um bloco de código também alinhado. Tá? Sempre lembra daquela regrinha de quebrar a linha e botar um dedinho aí de espaço. Primeiro exemplo que eu estou trazendo para vocês aí é um comando while aí, um laço simples, tá? Ele é similar àquele que a gente fez no primeiro exemplo com o for, mas ele é um pouquinho diferente. Então eu criei ali uma variável i, que vai ser a variável de controle do meu laço aqui, o while. Armazenei o valor 1 nela, e aí eu vou testar. Enquanto o i for menor que 10, eu vou imprimir o i. Imprimir o i, e aí na sequência, na linha 4, eu faço o i receber i mais 1 para ele passar para a próxima iteração do laço. Tá? Lá no for, essa passagem da interação ela é feita automaticamente, tá? Dentro do intervalo. Aqui não. Se eu não colocar o i recebe i mais 1, eu vou entrar em loop infinito. Eu não vou sair dessa condição nunca. E o programa vai ficar rodando, 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 indefinidamente. Tá? Funciona dessa maneira então. Então ele volta para o começo, faz o teste e vai na sequência. Então inicialmente o i é menor que 10, ele imprime o 1. Na sequência, i recebe mais 1, passa a valer 2, 2 menor que 10, imprime o 2. Na sequência, 2 mais 1, 3, volta para o começo, 3 menor que 10. Aí ele vai sucessivamente. Na hora que ele chegar no 9, o 9 é menor que 10. Ele imprime o 9. Aí o 9, o i passa a valer 9 mais 1, passa a valer 10. O 10 não é menor que o 10, então ele encerra o laço e quebra. Tá? Esse é o primeiro exemplo, tá? Emulando aí o for para vocês saberem como que funciona, do jeitinho que está lá. Tá? Esse é o funcionamento do while. Tá? Ah, professor, mas nesse caso aqui você sabe a condição de parada, sabe a hora que ele vai valer 10. Sim, nesse caso aqui eu sei. Tá? Mas eu vou passar para o próximo exemplo para vocês entenderem por que pode ser indefinidamente, né? Você não precisa saber, né? Por isso que você vai usar o while. Tá? Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu criei uma variável número. Inicialmente eu atribuí o valor 0 para essa variável número, e aí eu tenho lá meu while, né, o meu teste lógico lá para ele fazer. O while, número diferente de 1, tá? Aí ele vai fazer uma leitura, número recebe int input, digite 0 para continuar ou 1 para sair. Então, ó, inicialmente o número está valendo 0, 0 é diferente de 1, ele entra. Aí ele vai pedir para fazer a leitura. Do lado direito aqui eu simulei, ó. Na primeira vez que o programa executou, eu cliquei 0, digitei 0. Ele volta lá no começo. 0 é diferente de 1? Pediu um segundo número. Novamente eu digitei 0. 0 é diferente de 1? Ele continua. Na terceira vez que rodou, eu novamente apertei o 0. 0 é diferente de 1? Não. Ele vem para ver uma quarta interação. Finalmente, na quarta interação aqui, pelo exemplo, eu digitei 1. A hora que digito 1, ele volta lá no começo. 1 é diferente de 1? Não, é falso. Então o meu programa, ele encerra, tá, pessoal? Então assim, você não tem como saber a hora que ele vai parar, porque depende do número que o usuário vai digitar, tá? Então, pessoal, essa semana a gente vai trabalhar o for e o while, tá? Eu não vou deixar uma lista de exercícios para vocês, porque não é o foco da disciplina,
A gente vai usar o for e o while em sala agora, combinado com if e com else, para fazer alguns exemplos, alguns estudos de caso, tá? Mas não tem necessidade de vocês resolverem uma lista específica aí de exercícios envolvendo a estrutura de repetição, tá? Eu vou pedir para vocês, então, finalizarem aí a lista 1 e a lista 2 de exercícios que já está disponível tanto no virtual quanto no Moodle, tá? E aí, essa semana, na aula presencial, a gente dá continuidade aí e começa a fazer os primeiros estudos de caso da disciplina, que serão aí uma calculadora e depois um programa aí de inserção de usuários. Ok? Então, muito obrigado. Assistam aí, terminem a lista 1 e 2 e na próxima aula presencial a gente dá continuação aí às atividades. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.